Rafaela, quais são as representações da mulher negra que chegam até você? Você percebe uma evolução positiva na percepção da mulher negra, no sentido de superação daquele reducionismo que a branquitude muitas vezes atribui à mulher negra? Eu acho que assim, a gente aqui no Brasil, né? Vou falar de Brasil, a gente está vivendo ainda está longe do ideal, mas assim, a gente começou a pensar nessas questões, né? A gente está resgatando a estética negra, na verdade, né? Porque o Uhum. corpo também é estético, né? E aí, quando você vai resgatando a estética negra, não só no sentido dos traços, né, do fenótipo, mas assim, da cultura, a questão da dança, as questões, né, por exemplo, a vestimenta, né, o cabelo, né, a gente está vivendo a onda, né, da transição, a gente já passou disso, na verdade, né, as mulheres já estão assumindo o seu cabelo, e eu acho que a questão, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do cabelo no sentido assim, né, não é a questão do você quer ou não usar, né? Quais são as motivações subjetivas que te fazem, né, ter ou não cabelo alisado ou não, né? E aí eu acho que é uma questão muito individual e a gente precisa respeitar isso, justamente porque cada mulher tem uma experiência, né? E aí como que ela vai conseguir lidar com isso para sustentar? Mas assim, hoje, como a gente vem falando mais, a gente tem se aberto mais mesmo, assim, para dialogar nesse sentido, eu percebo um movimento muito maior das mulheres, principalmente das mulheres negras, né, começando a se olhar. Porque até então, se a gente pensar na questão, principalmente da escravidão, né, o que a escravidão é, né? O que o racismo ele vai fazer? Ele vai desumanizar a pessoa. Então, se a gente está falando de corpo, para ser humano, né, eu preciso também ter um corpo. Se eu estou desumanizado, que corpo que é esse, né? E aí junto com isso vai reverberar em outras questões também que a gente poderia falar. Mas a mulher negra hoje, né? E aí tem a ideia também do aquilombamento, né? Que é essa ideia do fortalecimento da resistência, da gente resgatar valores, né? E assim, que são individuais, cada mulher vai ter o seu processo, mas que são fundamentais e importantes. Então, eu acho que esse movimento que a gente está tendo aí nos últimos anos, eu acho que a pandemia também ajudou bastante nesse sentido, principalmente em relação à morte do George Floyd, que foi lá nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil teve um impacto muito significativo, né? Teve um impacto tanto de uma forma negativa, no sentido do que gerou nas pessoas, né? Ansiedade, gatilhos, né? Muito significativos, mas também para começar a repensar esse lugar. Né? Então, a mulher negra, ela sempre, e tem uma frase da Angela Davis que ela vai dizer assim, que a mulher negra, ela que sustenta a sociedade, porque assim, tudo passa. Se a gente olhar historicamente, né, lá no período da colonização, da escravidão, tudo passou pela mulher negra. Ela que cuidava, né, ela tinha a função ali de organizar a casa, ela era ama de leite, né? Então, tudo vai passando. E aí, depois que tem né, a abolição, essa mulher que continua fazendo trabalho, tendo que ir para a rua trabalhar, movimentar, fazendo o jeito delas, né, para conseguir Uhum. sobreviver. Então, quando uma mulher negra, né, Angela Davis vai dizer assim, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma sociedade se movimenta. Porque é isso, né? A gente está se movimentando socialmente, mas porque a gente começou a olhar para essas questões e dar novos sentidos para ele, não ficar só no lugar de quem né, teve a questão da escravização, sim, teve a histórico, mas eu não sou só isso, né? Existem outras questões que me atravessam, né? E aí é onde eu quero estar, para onde eu quero ir. E aí se movimentar nesse sentido, mas com fortalecimento do coletivo. Então, o coletivo nesse sentido faz muito, muito sentido e é muito importante também.